Assim como nos Estados Unidos, a mídia brasileira, pelo menos o G1 e a Globo, né, estão fazendo um pequeno desfavor de só mostrar parte do que realmente acontece. Até porque esses jornalistas sabem que cerca de entre 80% e 90% das pessoas só olha o título, não lê a matéria inteira. Então, matérias como essa, número de pessoas mortas pela polícia cresce no Brasil no primeiro semestre, em plena pandemia, e assassinatos de policiais também sobem. E essa, quase metade dos estados não divulga a raça de mortos pela polícia, dados disponíveis revelam que 3/4 deles são negros. Vou começar por essa, o porquê que, aonde eu vejo o erro aqui, justamente os mesmos erros que acontecem nos Estados Unidos, né? Como eu já falei em outro vídeo meu, nos Estados Unidos, no passado morreram 9 mil negros e 18 deles morreram pelas mãos da polícia, desarmados. Os outros morreram pelas mãos dos negros, em violência de mesma raça, né? Um negro matando outro negro. A mesma coisa com o branco, porque normalmente essas pessoas lá estão no mesmo bairro, né? Então uma pessoa negra está no mesmo bairro que outra pessoa negra, então o assassinato acontece dentro da mesma raça. Mas o problema é justamente que esse dado não é separado. Número de pessoas mortas, número de pessoas armadas mortas pela polícia, número de pessoas desarmadas mortas pela polícia. Isso é até um questionamento feito, deixa eu dar para achar aqui. A lógica adicionada é da guerra, onde não cabe a moldura dos controles democráticos e dos limites impostos pela lei. A narrativa apresentada pelos policiais é de que o inimigo, criminoso/suspeito, está sempre bem armado e enfrenta a polícia com poder de fogo e risco para os policiais. É justamente isso que eles não colocam, porque essas pessoas, a grande maioria delas, que morreram pelas mãos dos policiais, normalmente são pessoas que estavam apontando uma arma para o policial, ou que iria atirar ou já estava atirando. Então o policial que atirou naquela pessoa foi se defendendo ou foi defendendo quem estava ao lado. Ele não atirou na pessoa justamente porque, hoje eu quero matar alguém. Saiu andando por aí, puxou a arma e matou alguém. Não, é isso que essa reportagem não traz. Eles também falam que o policial aqui, quando suspeitos atiram contra um policial armado, eu já passei 25% da matéria para chegar nisso. Quase ninguém anda tudo isso numa matéria. O problema é não diferenciar essas coisas. Até porque a gente sabe que no Brasil se tinha 3, 4 anos atrás, 40 e poucos mil assassinatos no ano. Aqui eles falam que 3.148 foram mortos pela polícia. Isso dá menos de 10%, menos de 7%, eu acho, tentando fazer de cabeça rápido. Mas vamos usar o de baixo, 2.900, né? Porque eu estou pegando um dado de 3 anos atrás, quando o número de mortes era bem maior. Eu vou continuar com esse número de cima, né? Mas a gente vê que justamente eles não dividem por etnia, eles não dividem pessoas assassinadas. O que deveria ser, se você vai trazer um dado de pessoas que morreram pelas mãos de outra pessoa,
você traz o dado inteiro. Porque do jeito que eles colocaram, dá a impressão que uma pessoa só morre pela mão de outra quando é uma pessoa inocente morrendo pela mão de um policial. Só isso. O que não é o caso. Aquele capitão, sargento, não sei, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi encontrado na Bahia, que foi recebido pela PM tanto da Bahia quanto do Rio, e que morreu. Né? Ele... Não vou entrar em controvérsia, né? Em conspiração, porque tem gente que diz que foi assassinato e depois foi encenado, que ele estava se defendendo. Mas vamos supor que realmente ele atirou nos policiais, os policiais devolveram fogo e ele é considerado morto pela polícia. Mas ele morreu, mas ele atirou na polícia antes. Ele estava armado. Ele não era uma pessoa inocente que simplesmente levou um tiro da polícia. As pessoas que... Os traficantes que estão na favela, que quando entra a polícia lá, atira na polícia, a polícia devolve o tiro. Quem que tá errado aí? Tem muita gente que vai falar que é a polícia que tá errada. Mas não, quem tá errado é o traficante. E é isso que essa reportagem devia fazer. Devia separar, devia mudar o título primeiro, né? Número de pessoas assassinadas no Brasil cresce em X%. Número de pessoas desarmadas cresce ou diminui. Número de pessoas desarmadas que morrem pelas mãos da polícia cresce ou desce por X%. Policiais assassinados também crescem em 24%. É o que está aqui, pelo menos. E aqui eles falam que Goiás é o único que não informou os dados. Na minha opinião, todos os estados tinham que informar todos os dados detalhadamente desse jeito. Porque esses jornalistas eles podem simplesmente dizer que foram os estados que não deram os dados. Por isso a gente jogou todo mundo no mesmo grupo. É uma desculpa que eles podem dar. Apesar que dá pra ver aqui em cima que eu abri o Twitter deles e dá pra ver que eles são pelo menos um pouco progressistas. Esse Thiago Reis aqui, que parece ser o chefe, pelo que eu li no Twitter das outras duas. Eu não achei esse Felipe Grandim, mas esse Thiago Reis parece ser o menos progressista dentre esses daqui. E aqui, quase metade dos estados não divulga a raça dos mortos pela polícia. Dados divulgados revelam que 3/4 são negros. Vamos considerar que o Brasil é o verdadeiro melting pot, né? É o verdadeiro caldeirão mesclado, porque todo mundo nesse país tem pelo menos um pouco de negro. Hein? É praticamente impossível você achar alguém que não tem um pouco de negro neles. Então, de uma certa forma, você poderia dizer que 100% deles são negros. Que todo mundo tem um pouco de negro. Você poderia dizer que 0% deles são negros. Eu não sei se todo mundo tem um pouco de branco também, eu acredito que sim, apesar deles não quererem admitir. Mais de 40% dos mortos não estão com raça... Mais de 40% dos mortos estão com raça não informada. Por mim, todo mundo devia estar com a raça informada. E aqui devia estar diferente. O título devia estar... A gente quer fazer política, então vamos falar que... A gente quer fazer política, então vamos usar um título sensacionalista falando que 3/4 das pessoas que morrem pela mão da polícia são negros. Justamente para continuar com a narrativa de que a polícia é racista. E a polícia sai por aí matando negros a torto e direito. No país teve 3.148 pessoas mortas pela polícia. 12 estados não divulgaram os dados de raça. 1.561. Essa conta tá errada, não dá não?
Ah, não, desses de cima. Então tá. Então eles estão considerando que 1/4 das pessoas que morreram pela mão da polícia, desse 1/4, 3/4 são negros. Isso leva a 3/16 das pessoas que morreram pelas mãos da polícia são negras. Eles podem confirmar isso, só. A desonestidade da polícia é uma maravilha. Pessoas mortas, raças não divulgadas, casos divulgados. Nossa, esse negócio está completamente... Raça não identificada, 663. Aqui eles estão colocando pardos como negros. Né? Aqui eles colocaram pretos, né? Mas... Então, né? Só que o engraçado é que quando vai considerar pessoas em universidades, em faculdades, pardos entram como brancos. Pardos não entram como negros. E questão de branco e negro é relativo, justamente porque, não sei se dá pra ver, eu sou branco pra cacete, eu sou muito branco, mas eu posso me considerar pardo porque mesclagem racial, então eu me considero branco porque é o que eu sou. Eu fico até vermelho quando vou pro sol, então... Denis Pacheco, pesquisador da FBSP, ele diz que é possível entender a intensidade da atuação policial sem mensurar ao longo do tempo os números em relação às vítimas mortas em decorrência de confrontos. E sem isso é impossível fazer políticas públicas. É impossível entender a intensidade da atuação policial sem mensurar ao longo do tempo, os números em relação às vítimas mortas em decorrência de confronto. Ele está falando que é impossível entender que o quão intenso é a atuação da polícia sem você ver esses números. Não, é bem possível. É só você... Quando você escuta militares de Israel, Irã, desses lugares do Oriente Médio, falando que eles não querem vir para o Brasil, porque no Brasil a gente vive uma guerra por dia, guerras urbanas, dá para entender qual que é a intensidade das ações que a polícia tem que entrar. Dá para entender o quão perigoso é o trabalho de um policial. Se é possível implementar bancas em universidades para saber se tem fraudes nas cotas, se é possível fazer algo na área do crime. Eu diria até que, talvez, é possível implementar bancas em universidades para saber se tem fraudes nas cotas. Você coloca um cara lá que olha para sua cor e fala se você é negro ou não. É basicamente isso que eles fazem. Né? Por relatos de pessoas que trabalham em universidades e trabalham com quem decide se a pessoa merece cota ou não. É basicamente isso que ela faz. Ela pega a foto da pessoa, ela não olha o histórico, ela não olha o DNA da pessoa, ela pega a foto da pessoa e define se aquela pessoa é negra o suficiente para receber cota. Entendo que exista uma complicação que todos os operadores de políticas públicas enfrentam em relação à determinação de identidade racial. É um problema brasileiro histórico, mas eles têm muitas alternativas, não dá para dizer que é difícil. Dá para dizer que é difícil. A partir do momento que, como eu falei, pardo em universidade é considerado branco e pardo na cadeia é considerado negro, ou em caso como esse, de pessoas que são mortas pela polícia, é considerado negro, dá para entender como é uma coisa difícil. Você tem que fazer um padrão e manter o padrão. O problema é, esses progressistas, as pessoas de centro-esquerda e esquerda, eles não querem manter um padrão. Eles querem
que cada local seja considerado de uma forma diferente. Então, se eu fizer um estudo falando que de todas as pessoas assassinadas no país, não pela polícia, assassinadas, né, civil assassinado por civil, 70% são brancos. Só um exemplo. Só que desses 70%, 60% é pardo. E eu coloquei os pardos junto com os brancos. Se eu for considerar como é considerado das universidades, eu não estou fazendo errado. Se eu for considerar como eles fazem contra a polícia, eu vou estar fazendo errado. Eles não têm um padrão, eles usam os números, eles tentam manipular os números para servir a narrativa deles e enganar a maioria da população que, como eu disse antes, só olha o título e não entra na matéria e não pesquisa mais a fundo. Então, G1 é para o Brasil o que a CNN é para os Estados Unidos. Um local onde 90% das matérias são fake news, são manipuladas e não merecem credibilidade. O Tim Pool, ele fala sempre que o importante para a CNN é estar contra o presidente Trump, dos Estados Unidos. Então, só que o Trump está certo na maioria das vezes. Se o Trump estiver certo em 6 de cada 10 afirmações que ele faz, CNN está errado em 6 de cada 10. E o G1, ele faz isso em relação às políticas próprias, né? A maior parte do que eles colocam, das matérias que eles colocam, é para servir a política deles, é para servir o lado deles, né? O lado da esquerda, que quando a gente para ler, para analisar os dados, a gente consegue ver que é matéria de manipulação. E é praticamente isso que eles fazem. Mas, como a Globo e o G1 são considerados a mídia mais famosa do país, digamos assim, né? A grande mídia mais divulgada pelo país, eu sou praticamente obrigado a usar matérias deles para que não venham me dizer que você está usando um site de direita. Então eu tenho que pegar um site de esquerda para desbancar a narrativa socialista que eles trazem. Como eu falei antes, 2022 vão querer falar que a polícia é ruim, vão começar protestos para desfazer a polícia, enquanto o presidente vai estar apoiando a polícia, e por isso vão falar que ele é fascista, como fazem o tempo inteiro. Gravem essas palavras, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Está acontecendo agora em 2020 nos Estados Unidos, vai acontecer em 2022 no Brasil, e eles estão começando com isso agora. Abram os olhos.